Eu separei aqui um vídeo para a gente fazer um react que eu acho que é bem interessante. Para quem não conhece, esse aqui é o Zeus, né? Ele é um influenciador, é um streamer de MMOs. Especificamente, ele é muito conhecido da comunidade Black Desert, né? Porque ele é um jogador muito antigo de Black Desert, né? Ele conhece tudo sobre Black Desert e ele começou a sua experiência no World of Warcraft nesse último mês. Ele deu uma chance para o WoWzinho, né? E ele gravou alguns vídeos que eu achei interessante a gente fazer aqui uma análise sobre o que ele diz, né? O primeiro vídeo é World of Warcraft com certeza me convenceu, porque ele fez a experiência do Trial e ele quer falar um pouquinho sobre a experiência do Trial dele e por que convenceu, por que não convenceu. E eu acho interessante a gente ver essa visão de um jogador que é experiente dos MMOs, mas que não tem experiência do World of Warcraft. Como é que foi a primeira experiência dele jogando World of Warcraft? O que ele gostou, o que ele não gostou, né? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo que eu ainda não vi. Eu vou fazer a reação aqui ao vivo com vocês. E depois tem um outro vídeo, porque ele jogou durante 2 semanas o Remix. E aí depois ele falando sobre a experiência dele do Remix, tá bom? Então vamos lá para ver a experiência e como eu estava falando aqui antes para a galera. Primeira coisa, não podemos mostrar esse vídeo para Blizzard, porque ali no cantinho vocês estão vendo é uma personagem do Black Desert com decote. Vocês sabem que isso é proibido pela Blizzard. Decote é depreciativo, não pode ter esse tipo de coisa nos jogos da Blizzard. Se mostrar isso para Blizzard, ela vai odiar, vai botar ele na lista negra, hein? Cuidado. Mas vamos lá, galera. E é a primeira vez, eu acho, que eu faço um react de um vídeo em português. É até uma coisa nova que eu quero fazer aqui no canal, né? Nas lives e também no canal, é botar esse react de vídeos em português. Para ver se vocês gostam, que vocês não gostam, né? Eu acho que é a primeira vez que eu faço primeira ou segunda vez que eu faço react em português, mas vamos lá. Fala aí, seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar novamente sobre o World of Warcraft, como eu prometi pra vocês. Ele tá com mais olheira, hein? Tá jogando bastante WoW, hein? Tá com mais olheira, hein, Zeus? Ó. Depois que eu terminasse o trial, né, chegasse no level 20, eu faria um segundo vídeo falando como foi essa experimentação, se ela realmente convence você a jogar o WoW ou não. Então, está aqui o vídeo. Antes de começar, saiba que esse vídeo aqui é patrocinado pelo The Classic Perfect World, um servidor privado de Perfect World que está no mercado há mais de 4 anos. Esse servidor acabou de receber agora uma nova expansão, que é a Gênesis, que traz 2 novas classes. Por fora, eu postei um primeiro vídeo de primeiras impressões do WoW. Eu tô jogando agora o game, fazendo o seu trial, né, que é uma experimentação do jogo. Para jogar o game, de fato, você tem que comprar a expansão e pagar mensalidade. E eu joguei o trial para ver se o jogo me convencia a chegar nesse ponto. Ele bota uma guitarra ali do lado para parecer que ele é cool, que ele um jovem, né? Tá enganando ninguém. Para tudo! A Kaspersky ficou maluca, galera! Antes de continuar esse vídeo, eu queria falar com vocês de um dos principais parceiros aqui do canal, que é a Kaspersky, a líder mundial de proteção dos computadores. Uma empresa que protege o seu computador e o seu celular de todo tipo de ameaça. E o Kaspersky não é só antivírus, ele é o antivírus para proteger contra todos os vírus da internet, um anti-malware, para você saber quando alguém está tentando pegar os seus dados, anti-hackeamento, para ninguém hackear suas contas e você perder todos aqueles itens que vocês compram nas lojas do jogo, e também proteção bancária, com a melhor criptografia do mercado, para você poder pagar todas as suas contas com o máximo de proteção. E além de proteger o seu computador, você também pode usar o Kaspersky no seu celular para proteger contra vírus. Se ele for roubado, você vai poder travar o celular, ninguém vai poder usar, você vai saber exatamente aonde que ele está e vai poder tirar uma foto de quem estiver usando. Tudo isso com 80% de desconto por menos de 5 reais por mês. E galera, é muito fácil. O que você vai ter que fazer? É só clicar o link aqui embaixo e usar o cupom GGLordMOS. GGLordMOS. Galera, clica no link que está aqui embaixo e usa o cupom GGLordMOS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar.
Nesse primeiro momento eu vou continuar um pouco com a parte romântica, né, que eu iniciei no primeiro vídeo, porque algumas coisas interessantes aconteceram, né, na sequência até o level 20 que valem muito a pena serem mencionadas. No primeiro vídeo eu menciono o cuidado que eles tiveram em criar várias interações, não só com os NPCs principais, mas com todos os NPCs que você encontra pelo caminho. Qualquer um deles que você encontrar vai ter alguma fala, vai ter alguma interação específica, toda dublada, né, para você se envolver com esse universo. O interessante desse aspecto é que isso causa um certo efeito que eu só percebi que tinha acontecido comigo meio que quando já tava rolando, porque você interage com o primeiro NPC, você percebe que ele tem falas diferentes e cada vez que você fala, você vê que é uma interação diferente e você fica ali clicando para ver todas as interações que ele tem. E dali pra frente você começa a fazer a mesma coisa com todos os outros NPCs, né? Você encontra um NPC perdido e você fala, deixa eu ver o que esse cara vai me contar. E você clica nele pra... Cara, isso aqui é bem interessante, porque o que ele tá falando é uma coisa ridiculamente boba para quem é veterano do World of Warcraft, né? E é uma coisa bem legal que às vezes o jogador de World of Warcraft, aquele jogador que joga há muito tempo, e a maioria da gente joga há muito tempo World of Warcraft, a gente perde um pouco a sintonia com essas pequenas coisas que fazem a diferença, que a gente acha que é o mínimo, mas que na maioria dos outros jogos nem tem, né? O que ele falou de você poder clicar no NPC e ele ter uma fala, ele ter uma dublagem, que para o jogador do WoW é o básico, e aí você começa a perceber que vários outros MMOs não tem nada disso, sabe? Você não tem esse cuidado que a empresa tem, sabe? Às vezes as cidades são cheias, mas são cheias de papel de parede, porque você tem aqueles NPCs que eles é quase como um fundo de tela, porque você não pode clicar, eles têm sempre a mesma animação, e aqui eles têm uma interação. E é interessante a gente ver essa experiência do novo jogador para aquelas coisas que a gente nem lembra mais, mas como é que ainda faz uma diferença 20 anos depois, né? Bem interessante isso. Lorde, por que o Amir é tão chato desse jeito? Será que faltava? Ah, Jesus do céu. Ele é tão chato assim porque ele torce para um time rubro-negro, né? Já vou receber vários dislikes por causa disso, né? Pra ver qual vai ser o diálogo, qual vai ser a interação, se ele vai estar puto, se ele não vai estar, se ele vai estar simplesmente contemplando o universo. Enfim, você clica só pra ver, porque é interessante ver o que cada NPC tem pra fazer ou falar com você. É uma interação diferente de outros jogos, porque muitas vezes o jogo te força a conversar com os NPCs porque você vai ganhar alguma coisa, né? Se você conhecer todos os NPCs, você vai ganhar um benefício, vai ganhar um bônus, vai ter algum tipo de conhecimento. Então você meio que vai falando com os NPCs, não porque você tá interessado em ouvir qualquer coisa que eles tenham a dizer, mas simplesmente porque tem uma recompensa envolvida em você conhecer todos eles. E é muito interessante ver esse efeito acontecendo mesmo sem ter nenhum tipo de recompensa, né? Ver você igual um idiota correndo atrás dos NPCs e falando com cada um deles simplesmente porque você tá curioso. Esse é um efeito e talvez um objetivo, né, dos devs em fazer esse tipo de coisa que simplesmente funcionou comigo, cara. Em algum momento eu tava clicando em todos os NPCs só pra ver o que eles tinham pra falar, então meio que eu fui pego nessa daí. Só que as coisas não param por aí. Eu tava passeando pelo mapa, fazendo as quests ali normalmente e tinha uma cobra, né, no mapa, porque tem ali vários animais normais, alguns deles são agressivos, outras não. Essa cobra, diga-se de passagem, não era nem agressiva, né? E eu fui lá mexer com a cobra, fui dar uma clicada na cobra, né? Lá ele. E não é que a cobra interagiu de volta, rapaz. Eu mexi com a cobra e a cobra respondeu. Ela fez um barulhinho de cobra, cliquei de novo, ela fez outro barulhinho de cobra, cliquei de novo, ela fez outro barulhinho. Eu falei... Ficou andando pelo mapa, clicando nas cobras, clicando... Ai. Ah, não, velho. Até os monstros, né, que não são agressivos, ou alguns monstros do universo ali que estão espalhados pelo mapa, interagem e tem interações diferentes quando você clica neles. E quando isso aconteceu, eu me vi preso de novo no mesmo looping, né? Só que agora, ao invés de correr atrás de NPCs aleatórios, eu tava correndo atrás de cobras aleatórias. Não, mentira. Lá ele de novo. Eu comecei a correr atrás de animais. Ele tá jogando muito Power. Cara, animais aleatórios que não tinham nada a ver e pra ver o que eles tinham pra fazer. Na verdade, eu não comecei a correr atrás deles, mas toda vez que eu encontrava um animal, eu ia lá pra clicar e ver qual era a interação que ele tinha. E na minha jornada, eu encontrei alguns. Se liga.
Olha, eu acho que depois de um tempo viajando pelo mapa, né, com esses animais, eu voltei a fazer as quests principais novamente, só que em algum momento eu percebi que aquele aspecto do game já tinha me pego de alguma forma, porque em uma das quests que eu tava fazendo, eu tava matando um monstro e do meu lado apareceu um passarinho, uma garça, ou seja lá o que for, que não era agressiva, e na minha cabeça, imediatamente eu pensei, caraca, qual será a interação dela? Eu quase morri pro mob porque eu queria ir lá e interagir com a garça só pra ver qual seria a interação que ela teria comigo. Nesse primeiro momento eu acabei matando a garça junto com o monstro que eu tava, o que me deixou puto, né? Porque eu queria ver o que o passarinho ia fazer, mas logo na frente tinha o quê? Um caranguejo. E eu logo pensei, meu Deus, o que esse caranguejo vai fazer quando eu interagir com ele? Cara, qual o som que ele vai soltar? Eu fui lá, acabou que o caranguejo não fazia nada, eu acabei tendo que tampar na porrada com ele, mas depois que eu matei o caranguejo, lá estava a garça, do meu lado tinha outro passarinho, e a primeira coisa que eu fui foi lá interagir com o passarinho, lá ele de novo, só pra ver o que o passarinho ia fazer. Peraí. Cara, eu tô vendo aqui as binds dele. Ele colocou Heroic Trono 3. Meu Deus do céu. Vou ter que ter uma conversa séria com ele. Heroic Trono 3. Fazer quais seriam os sons, né, que ele ia soltar, e ele tinha som, pelo menos uns 3 sons diferentes enquanto você interagia com ele. Pera aí, e ele tá jogando de Fury e ele tá com um tá o Slan. Ele tá jogando de Fury e um dele tá o Slan. Newbie! Newbie! Não lê um guia pra jogar não, seu Newbie. Tu colocou um ao Slan. Ai, meu Deus do céu. Newbie. Se eu botar isso aqui nos grupos do Facebook, ele vai ser destruído. Ou seja, meus jovens, mais uma vez eu fui pego, né, nesse redemoinho de um aspecto do game que não traz nenhuma recompensa, que não precisava nem existir, mas que só por estar ali conseguiu me cativar, me deixar curioso. Cara, em outros jogos provavelmente eu nem me importaria. Ainda nessa mesma jornada eu acabei passeando por esse mapa que é cheio de dinossauros, né, gigantes, e eu percebi que alguns dinossauros você consegue interagir, outros não. Alguns são agressivos, outros não, e alguns que não são agressivos, quando você mexe com eles, podem ficar agressivos e te enfiar a porrada ainda. Você encontra dinossauros brigando uns com os outros, né, no meio do mapa, e se você se meter no meio da briga deles, sobra pra você também, meu jovem. Você pode passar quietinho, deixar eles brigando, ou se enfiar no meio da porrada, se você achar que aguenta. Eu não aguentei, diga-se de passagem, mas você pode, se você quiser também. Infelizmente, eu não posso dizer pra vocês qual é a extensão dessas interações, até onde mais vai, né, porque eu já tinha me impressionado com os NPCs, aí eu conheci os pequenos animais, conheci os monstros que estão pelo mundo, e essas interações foram escalonando, ou pelo menos uma se conectando com a outra, fazendo com que eu já tivesse vinculado aquele. Só um detalhe, galera, eu sei que o pessoal tá falando aqui, pô, como assim ele tá emocionado com a interação com os NPCs? A gente tem que lembrar que isso aqui é a primeira experiência dele jogando World of Warcraft. É o que eu tava falando pra vocês. Quem é jogador veterano, às vezes ele esquece desses pequenos detalhes, que pra gente é uma coisa boba. Pô, ele ficou com uma cara de drogado agora, hein? Essas coisas bobas, essas coisas pequenas, né? Que pra gente é o básico do jogo, mas que muitas vezes você não tem isso nos outros MMOs, sabe? Esses pequenos detalhes, né? Como o World of Warcraft, porque a gente pode criticar muito a situação do jogo atual, a gente pode criticar a expansão, mas são poucos MMOs que eles prestam atenção a tantos detalhes desse tipo para criar essa ambientação para os jogadores, sabe? Assim, de cabeça, eu diria World of Warcraft, Final Fantasy XIV, talvez o Star Wars do Republic quando ele foi lançado, sabe? Que você dá atenção, você consegue criar esse gigante, né? E não só um MMO focado naquilo que ele faz bem. Às vezes aquilo que ele faz bem, ele faz melhor que os outros, mas ele é focado naquilo que ele faz bem. E todo o resto fica uma coisa relegada, esquecida até, né? Aspecto do game. Então eu não sei o que mais eu encontraria pelos mapas, né, que me faria me envolver com o jogo de uma forma tão natural, né, tão orgânica assim novamente, mas definitivamente essas interações que o jogo propôs, né, logo de cara nesse trial,
me deixaram muito curioso e muito felizes de ver que isso existe dentro do jogo e definitivamente seria um aspecto do jogo que eu procuraria ver. Isso fez com que a minha atenção pro jogo ficasse muito diferente, porque nada é apenas alguma coisa no jogo à toa, né? Se você vê um animal, beleza, mas o que eu tenho, o que eu posso fazer com esse animal? Tem uma planta, o que eu posso fazer com essa planta? Tem um desculpa, só interagindo aqui, parando aqui de novo para falar com vocês um pouco mais sobre isso, é porque a gente tem que lembrar que, como eu estava falando antes, muitos desses MMOs, você entra para farmar, e você só farma, porque o jogo só tem farm. Você entra para fazer o PVP, o jogo só tem o PVP, você só faz PVP. E aí quando você entra num jogo que é um mundo, sacou? É aquela coisa que se perdeu um pouco dos MMOs, de ser um mundo, sabe? De ser um universo. Eu tenho certeza que a primeira vez que eu joguei Final Fantasy XIV, nas minhas lives, eu tive essa experiência com coisas idiotas para um jogador veterano do Final Fantasy XIV, que para mim foi o máximo. Caramba, eu posso fazer isso. Caramba, eu tenho um Chocobo que vira minha montaria. Eu posso dar comida para ele, eu posso trocar a cor dele, eu posso correr com ele. Caramba, que coisa legal. O jogador veterano tá... que coisa besta, sabe? Isso aqui tá no jogo há 10 anos. É mais ou menos a experiência que ele tá tendo. barco, o que eu posso fazer com esse barco? Meio que isso faz com que você crie uma visão pro jogo de que tudo tem alguma coisa pra você fazer, tudo tem alguma interação e faz você ficar curioso pra interagir e ver o que o jogo preparou de experiência pra você naquele aspecto. Então eu acho que se você é um pouco curioso e vai interagir com esses elementos do jogo, né, enquanto você testa o WoW, definitivamente você vai ficar curioso pra ver mais, pra ver até onde vai, né? E eu acho que esse é um aspecto muito positivo que o jogo oferece. A experiência de fazer quests no WoW, ela é tão entediante quanto a de qualquer outro jogo. Inclusive eu tô criando uma série no canal falando apenas sobre o quanto eu não gosto de fazer quests, para tentar explicar um pouco para vocês o porquê disso acontecer. No WoW não foi muito diferente, mas foi um pouco diferente dos outros jogos de forma geral. Ainda é aquele aspecto de quests, pegue um aqui, mate um mob, faça isso, interaja com outro mob, volte, entrega a quest, aquele padrão que a gente já conhece, pelo menos nesses primeiros momentos, só que você tem um pequeno diferencial. Você tem o diferencial de todas essas interações com o mundo, né, que eu acabei de mencionar, os NPCs, os animais de forma geral, que você vai fazendo inevitavelmente durante esse processo de quests. Você tem a dublagem, que faz com que você consiga se envolver muito mais com a história, mesmo você não estando a fim de ler algumas coisas que talvez fossem importantes, você acaba ouvindo os NPCs, né, por essa produção toda que existe em volta deles. Então você pelo menos entende alguma coisa do que está acontecendo, mesmo que você não dê toda a atenção para as quests. Eu acho que esse é um ponto muito positivo para fazer pelo menos com que as quests sejam mais interessantes, né? Isso que eu acabei de falar, esse romance com a interação do mundo, a dublagem muito bem feita, estar em português, tudo isso faz com que, mesmo sendo um sistema de quests, sei lá, que a gente já conhece, até porque muitos dos sistemas de quests que a gente conhece hoje foram baseados no que o WoW fez, né? Então não é, na verdade, o WoW que parece com todo mundo. Meio que todo mundo parece com o WoW, de certa forma, né? Mas particularmente como sistema de quests, ainda não é um sistema que me causa muito prazer, mas isso não é um problema do jogo especificamente. Eu creio que muita gente vai aparecer nos comentários falando que gosta do sistema de quests do WoW, que até provavelmente depois, mais pra frente, talvez quests fiquem de uma forma diferente, mais cativantes. Mas esse primeiro momento eu não vi nada do que eu já não tenha visto em outros lugares, e esse sistema padrão de quests, pra mim, ele é meio chato de fazer. Sim. Mas novamente, o WoW conseguiu fazer com que esse processo não fosse desagradável, né, por causa desses outros elementos em volta do jogo, e como você interage com eles, foi de boa fazer as quests até o level 20 e eu teria continuado sem muitos problemas. No final das contas, eu acho que a dificuldade que os outros jogos tiveram de copiar o WoW foi trazer esse pacote inteiro que ele traz, né? Porque tem coisas que são meio chatinhas, tem coisas que são muito legais, mas tudo junto de uma vez só faz o jogo funcionar muito bem. Você pode até não gostar muito de ler as quests, mas o personagem tá falando em português e com um sotaque maneiraço que você curtiu e quer ver ele falando mais, então você acaba prestando atenção na história. Você não gosta muito de andar pelo mapa, né, por longas distâncias, mas tem um monte de interações que você pode fazer durante esse processo que você nem vê o caminho enquanto você tá andando para a próxima quest. Você consegue ver esses elementos do WoW separados em jogos diferentes, mas é muito difícil e eu não consigo pensar em nenhum que tenha reunido todos eles da mesma forma que o WoW fez. É o que eu acabei de falar para vocês, né? De que hoje você tem esses MMOs que são muito específicos, eles são focados num aspecto. Aquele aspecto eles fazem muito bem, mas dificilmente você tem um jogo com o que a gente se acostumou de MMO, aquela coisa grande, aquela coisa gigante, que você tem várias coisas para fazer.
que você pode escolher o que você vai fazer, né? Até porque hoje em dia não se faz mais jogos assim. O último, talvez, grande jogo que tenha sido feito desse estilo foi o Elder Scrolls Online, né? Ou foi Star Wars depois, porque o Elder Scrolls Online foi o... Eu não lembro qual saiu depois. Foi o último que tentou fazer. Depois que os dois não deram certo, as empresas perceberam que não valia a pena você levar 8 anos para fazer um MMO, gastar 200, 300 milhões de dólares, para você não conseguir. Era melhor você gastar menos e focar naquilo que ele faz direito, né? O sistema pode não ser perfeito, você pode achar um defeito ali ou outro aqui, você pode não gostar disso ou daquilo, mas o pacote inteiro, ele definitivamente funciona, cara. Ele te leva pra frente, ele te impulsiona. Você não gosta disso, mas tem aquela outra parada que te conquista, que faz você passar por cima e seguir em frente. Isso vai acontecendo o tempo todo e quando você vê, você simplesmente não para de jogar. E só a união de todos esses elementos dentro desse universo para você fazer parte do mundo e progredir dentro dele, meio que já são suficientes para fazer você pensar se não quer comprar expansão, se não quer pagar a mensalidade para ver o que mais que o jogo tem para oferecer para você. Pois bem, saindo um pouco do romantismo, deixa eu falar de alguns outros elementos que podem ser problemáticos ou não, né? Primeiro, começando com a interação do jogo, sua interface de forma geral. Tem muita opção no WoW, tá? Tem muita coisa que você pode personalizar, mas tem muita coisa que você não consegue. Por exemplo, você pode abrir uma janela, tentar arrastá-la de posição e você simplesmente não vai conseguir fazer. Você abre a tela para gerenciar a sua interface, reposicionar os itens, mas tem algumas coisinhas que você não vai conseguir separar. Pelo menos eu não consegui quebrar, por exemplo, as skills e colocar um quadradinho, né, em cada lugar, por exemplo. Você leva a barra inteira de uma vez. Algumas dessas coisas que eu não consegui fazer gerenciando a interface podem ser feitas dentro do jogo, eu talvez só não tenho encontrado, mas várias das coisas que você não consegue fazer no jogo, você consegue fazer através de add-ons. Vocês devem conhecer add-ons de outros jogos, como The Elder Scrolls Online, são elementos externos que você instala para aplicar alguma coisa, alguma função dentro do jogo, e parece que um jogador veterano de World of Warcraft não consegue viver sem os add-ons do jogo. Não. Muitas pessoas me indicaram add-ons para colocar, para deixar a câmera action, para mudar a interface, para poder arrastar a câmera, para fazer isso e para fazer aquilo, mas eu sinceramente não quis utilizar nada disso nessa primeira experiência. Mas seguindo em frente, provavelmente eu vou experimentar um pouco dessa realidade, que eu acho que é a realidade padrão de um jogador de WoW hoje. O que eu quero... Mas o problema é como é que o jogador novato vai fazer esse jump de eu quero fazer isso, não consigo, mas o addon eu consigo. Porque até os desenvolvedores do World of Warcraft ficaram meio preguiçosos. Por que eu vou fazer isso se o addon já faz? Tem isso, né? Tem isso. Sabe? Não vão fingir que não tem. Tem isso. Por que eu vou fazer esse tipo de coisa se o addon já faz? O problema é que pro Zeus é fácil, porque ele é um streamer, então o pessoal do chat dele vai falar, não, pega esse addon aqui que faz. Mas o jogador normal, que tá começando a jogar, que não tem um amigo que é veterano, sabe? Aí é complicado. Dizer pra você é que talvez jogando, principalmente se você tem referência de jogos mais modernos, talvez você sinta falta de alguma coisa que você queria fazer que o jogo não te oferece direto, e muito provavelmente existe um addon pra você conseguir atingir esse objetivo. E eu não tô brincando, cara, quando se fala de jogar o WoW de forma hardcore, você vai encontrar alguns addons bizarros, assim, tipo contar quantos passos o cara tá dando dentro da DG, monitorar cada aspecto dentro da gameplay pra ver se o cara tá vacilando ou não na hora de fazer uma dungeon. Tem addon pra tudo dentro do jogo. Você pode dizer que isso vai dar um trabalhinho extra pra você de instalar esses addons e ver como eles funcionam, testar qual é o melhor, qual é o pior, mas saiba que eles existem e eles podem mudar completamente a experiência que você tem dentro do jogo, e é muito comum que os jogadores mais experientes utilizem desse recurso. Não, Codex, mas é muito fácil, é só ele baixar o curse. Como é que o jogador novato vai saber que tem que baixar o curse? Como é que ele vai saber essas coisas? Ele não vai saber dessas Tentei coisas. fazer uma dungeon do level 20, fiquei no instance matching por um bom tempo, mas simplesmente não entrou, então eu não sei se o jogo não dá nenhum incentivo pra galera fazer essas DGs agora. Se eu tivesse em live, provavelmente eu teria conseguido fazer a dungeon, né, do level 20, porque a galera certamente apareceria, mas eu tava jogando off-live nesse dia, quando eu peguei o level 20, então no instance matching apenas não rolou. Eu não sei se eu teria uma grande experiência nessa DG do level 20, mas eu queria ter feito só pra trazer pra vocês um pouco, né, dessa experiência, mas eu devo dizer pra vocês que eu tô pouquíssimo interessado nas dungeons do WoW, pra ser sincero. Como eu disse anteriormente, a parte que envolve o combate, ela não tá tão empolgante pra mim assim, então eu não fiquei tão preocupado. Mas aí a questão o combate. Falando nesse caso aqui, ele perdeu uma das coisas mais legais, na minha opinião, do World of Warcraft, que é o próprio combate,
sabe? As dungeons é uma das coisas mais legais. Eu vou até falar com ele depois sobre isso. Mas eu entendo quando ele fala que essa parte não tá tão interessante para ele, porque essa ambientação é uma novidade para ele quando tá jogando WoW, porque ele não vê isso nos outros jogos. E também porque no level 20 é complicado realmente o combate, você tá limitado. E ele sem experiência do tipo, eu tô vendo aqui na barra dele, ele tá sem o Rampage. Se eu não me engano, o Rampage é uma das habilidades... você pega logo de cara com o guerreiro, se eu não tô enganado, né? Pra você até gastar sua fúria. Eu não lembro agora de cabeça, mas você pega logo de cara, né? Então ele tá usando a build errada, mas mais uma vez eu pergunto, como é que ele vai saber qual é a build certa? Um jogador novato. Então eu entendo ele tá falando isso, mas ele não pegou uma das coisas mais legais que tem no World of Warcraft. Mas por outro lado, a gente tem que analisar o outro lado. Beleza. Mas aí ele tá mostrando uma falha do próprio jogo, que não mostrou pra ele essas coisas legais. Até porque ele mesmo falou, ficou na fila 30 minutos pra fazer uma dungeon e não apareceu ninguém. Por quê? Porque o jogo não estimula as pessoas de level alto a fazer essas dungeons de level baixo. É uma coisa bem legal que o Remix está fazendo, que eu esperava que a Blizzard levasse para o World of Warcraft, que é algo que eu já falo há muito tempo aqui do Final Fantasy XIV, que são as roulettes, né? Que você estimula o jogador até do level máximo, até que está no endgame, a fazer o conteúdo de leveling, porque ele vai ganhar alguma coisa. No Remix é assim. O cara pode estar com 10 milhões de vida, tá com level 570, que é um negócio absurdo no Remix, ele ainda vai fazer a dungeon normal porque ele vai ganhar bronze. Então ele ainda é estimulado a fazer a dungeon normal. Ele ainda é estimulado a fazer o cenário normal, além do heróico. Todo dia ele é estimulado a fazer. O que acontece? Mesmo quando você é DPS, você não fica mais de 10 minutos na fila. Enquanto no jogo principal, no retail, se você é DPS durante o level, você pode ficar 1 hora da fila que você não vai achar ninguém. Se DPS, você fica 1 hora da fila, ninguém vai entrar no seu grupo para você fazer uma dungeon. Com as DGs, de não ter feito isso, em algum momento, jogando mais, eu vou acabar fazendo, inevitavelmente, mas nesse primeiro momento eu não estava realmente tão empolgado, né, com isso, e eu não achei também que a referência de dungeon do jogo me seria dada no level 20. Eu não estava mirando em pegar o level 20, eu simplesmente peguei o level 20 e nem percebi que tinha acontecido. Em resumo, meus jovens, o que eu devo dizer para vocês é que essa experiência com WoW, ela foi muito agradável, saca? Foi muito fácil jogar o game, foi muito de boa, foi muito intuitivo e orgânico querer conhecer mais do jogo. O jogo não precisou me oferecer absolutamente nada de especial. Olha, você vai aqui porque você vai ganhar uma recompensa. Olha, vem aqui que você vai ganhar uma recompensa. Não, cara, tava tudo lá e eu só quis ir apenas pela curiosidade que o jogo despertou em mim, e eu acho que esse é um atributo muito absurdo de um jogo ter. O meu plano anterior era jogar apenas no WoW Remix, né, que vai ser uma mecânica de aceleração para novos jogadores, mas eu tô realmente começando a considerar a possibilidade de jogar a Dragonflight, que é a expansão atual, antes de tudo, né? Só pra jogar mesmo e ver o que o jogo tem a oferecer. Em algum momento passou pela minha cabeça começar desde o começo de tudo agora mesmo e vivenciar tudo que o jogo oferece nesse momento, né? Mas eu tô inclinado realmente a ir pra Dragonflight, viver o que a expansão nova tem e partir daí jogar o WoW Remix, mas eu realmente tô querendo viver mais o que o jogo tem pra oferecer, porque foi, novamente, muito orgânico, assim. Eu simplesmente continuei jogando, fui jogando e foi prazeroso fazer isso. Então, pelo menos pra mim, meus jovens, esse trial do WoW foi muito convincente. E eu nem fui muito mais a fundo, porque mesmo agora no level 20, eu ainda posso explorar o mundo que tá ali, eu só não vou conseguir evoluir acima do level 20, mas eu posso continuar explorando e passeando por esse mundo. Mas eu devo dizer pra vocês que o que eu consegui ver até agora já foi o suficiente. Então, posso garantir pra vocês com absoluta certeza que vocês verão outros vídeos aqui de WoW nesse canal. A experiência jogando o WoW Remix é certa, a experiência jogando a nova expansão quando for lançada é certa. O que vai acontecer além disso, eu ainda não posso garantir, mas existe uma grande chance de eu experimentar essa expansão Dragonflight. Então tá aí, meus jovens, o meu review do trial do World of Warcraft pra mim foi muito convincente. Diga aí o que você achou desses meus 2 vídeos, né? Se você não assistiu o primeiro, vale muito a pena que você assista. Deixa aí o seu comentário, o seu like, a sua interação, cara. Essa interação é o termômetro pra eu saber se esse conteúdo foi bem feito aqui no canal, se valeu a pena, se você curtiu, se você não curtiu. Então interaja se você gostou e quer ver mais vídeos como esse. Isso sempre ajuda muito na motivação. Então dê sua interagida aí, qualquer uma delas é muito válida.
válida. Se você é novo aqui no canal e gosta de ficar ligado no mundo dos MMORPGs, não deixe de se inscrever, clica no sininho, marca todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, todos vocês que ajudam financeiramente, me ajudam demais a seguir com esse trampo, tem planos a partir de R$2, todos eles são muito bem-vindos e eu já agradeço vocês profundamente. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm diretamente da minha live. Se você quiser acompanhar a live, ela acontece na Twitch e no YouTube também, simultaneamente. Vou botar esse final também nos meus vídeos, gostei. Você pode escolher qual dos canais, mas tem um canal específico só para as lives no YouTube. Então, galera, como deu pra ver, a experiência dele foi bem positiva, tanto que ele ficou com vontade de jogar mais os jogos, jogar um pouco mais o World of Warcraft, talvez jogar até a Dragonflight, antes de sair The Wolf Thing, né? Agora eu fiquei curioso para ver, porque ele soltou um outro vídeo falando da experiência dele, porque depois disso ele jogou o Remix e upou até level 70, para saber qual foi a opinião dele sobre o Remix. Apesar de que o Remix não dá para ter uma experiência do que é o World of Warcraft realmente, né? Mas é bem interessante a gente ver essas coisas, né? Porque quem tava pensando, que ele ia falar da Dungeon, que ia falar da Mítica Mais, ia falar do Endgame. Não porque ele tava no Trial, né? Ele foi até o level 20. Mas que ele falou de coisas que eu tenho certeza que as pessoas nem imaginavam. Do tipo, a interação com a cobra. Ele ficou fissurado na interação com a cobra. Fissurado. E pior que não é nem a piada, que foi isso mesmo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no outro vídeo do Remix. O que ele falou em relação ao Remix? É claro, se você estiver no canal de cortes, vai ter esse corte. E aí você vê o outro vídeo com corte do Remix. Deu com react do vídeo dele do Remix.